Boa tarde, 1h37. Mal apareceu na tela ali e o Lalá já apertou o biloto. Tem as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. É sempre importante que você, além de contar com a sua audiência, o que eu agradeço demais, imensamente, você está aqui conosco no Gazeta Entrevista. É importante você participar também, me ajudar na construção do conteúdo aqui. Por isso que tem aí as formas, como se você tiver que sair de casa, não tem problema. Como você está conectado, o seu carro tem aquela internet no carro e tudo, então você está ali, ó. Tem no Instagram, tem no Facebook, no YouTube. E ali, se você está em casa, não liga, mas faz a sua pergunta, constrói a sua dúvida, faz a sua crítica e manda ali para aquele WhatsApp, ó, 99989-1042, tá bom? O programa hoje basicamente é sobre política mesmo. Vamos conversar sobre a situação dos problemas lá do Bujari. Você vai lembrar que nós conversamos aqui com a vereadora Eliane Rosita, já tem mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês. Você lembra aquele caso de assédio que a vereadora sofreu lá, assédio moral, foi desrespeitada por um colega parlamentar? Então, ela acionou a justiça no que foi possível e está acompanhada hoje aqui do advogado dela, Pedro Freire, um advogado da vereadora. Depois, no terceiro bloco, nós vamos conversar com o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão. Se é uma coisa que nós precisamos entender, é para qual rumo o governo Gladson Cameli está entendendo que a política pública é prioritária. Qual é o rumo? Quem tem esse rumo é o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão. Tá bom? Então, vamos começar com uma vereadora. Vereadora, um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, tanto a senhora quanto o Pedro. Sejam bem-vindos. Nosso tempo está curto hoje. Eu já queria tentar entender, daquela sua vinda aqui até hoje, quais foram as consequências das decisões da Justiça, vereadora? Boa tarde, Taan. Boa tarde às pessoas que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu quis vir aqui porque você foi o primeiro programa que eu vim e falei sobre esse assunto, então eu me sinto com um compromisso com a sociedade e com esse programa de vir falar o resultado de tudo aquilo que aconteceu. Nós andamos em duas linhas, que é a linha judicial, Todos os procedimentos foram feitos, acompanhado pelo Dr. Pedro, que fez um excelente trabalho, me acompanhou desde o início. E nós temos a outra linha, que é com relação à Câmara, que está sendo feito muito bem conduzido pela Comissão de Ética, Então, para dar uma satisfação à sociedade, a todas as pessoas que acompanharam esse caso, que prestaram solidariedade, principalmente para todas as mulheres, nós viemos aqui para esclarecer que já está quase chegando no ponto final de todo esse processo. Então, vereadora, me perdoe, sim. Quando você fala que o processo está sendo bem conduzido pelo Conselho de Ética, o que é isso na prática? Como é que a senhora está se sentindo contemplada com o trabalho que está sendo realizado? Então, eu falo que eu já estou muito satisfeita com tudo que está acontecendo, porque por conta desse meu caso, foi criado a Comissão de Ética na Câmara, que não existia, Inclusive, poucas câmaras existe o Conselho de Ética realmente criado e efetivado. Então, por conta desse caso, o presidente criou a comissão, foi implantada a comissão, é composta de 3 pessoas, a presidente é a vereadora Aparecida, tem mais 2 membros, que é a vereadora Mariazinha e o vereador Elias. Então, durante todo esse processo, eles ouviram as testemunhas, colheram todos os relatos, e está na fase final, porque agora a presidente já encaminhou para a relatora. A relatora é a vereadora Mariazinha, que é uma policial, uma pessoa muito ética, e eu acredito totalmente que eles vão tomar uma decisão no espelho da lei. Olha, você está me surpreendendo, eu não sabia eu pensava que toda a Câmara de Vereadores já teria que ter Isso foi uma briga nossa também, porque não existia. Eu não sei se você lembra que no primeiro processo que eu entrei contra o vereador, bem lá atrás, que solicitei que fosse tomadas providências,
o presidente, então, na época, me disse que não podia tomar providência, porque não tinha o Conselho de Ética criado. Então, eu fui ao Ministério Público, informei, pedi que fosse criado o Conselho de Ética e foi criado por conta da minha solicitação. Nessa outra agressão, agora, aí, além da criação, foi efetivada a Comissão de Ética que está sendo conduzida. E não se assuste, em muitas câmaras não existe o Conselho de Ética. Quer dizer que foi necessário uma vereadora ter sido vítima de um crime para que a comissão de ética fosse instalada. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu estou satisfeita tanto com a questão judicial, que aí o doutor Pedro vai falar um pouco mais sobre isso, mas com a condução que está sendo feita ali com muita responsabilidade pela comissão de ética na Câmara. A vereadora Aparecida, que é a presidente, ela tem sido muito correta e muito eficaz nesse processo, tanto é que já está quase finalizando o processo. Tá? Do ponto de vista jurídico, foi um episódio difícil de conduzir? Que estratégias você pensou e conseguiu efetivar ao longo desse processo, Pedro? Também, como a vereadora falou, né, um prazer estar aqui nesse programa, né, bem conceituado. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando. Na realidade, o processo em si, ele não foi um processo muito complexo. Difícil. Ele não é tão complexo, né? A complexidade se deu mais por uma questão de entendimento de onde deveria tramitar, se era na justiça estadual ou na justiça eleitoral, porque o promotor, a princípio, ele entendeu que seria um caso de violência política contra a mulher e mandou ir para a justiça eleitoral. E lá houve a devolução, né? A gente até pensou que talvez tivesse um processo aí de conflito de competência, mas acabou não acontecendo. Mas a questão mais desse processo criminal é que a nossa legislação, ela, né, infelizmente, ela é bem leniente, né, com a prática de crimes. Então a gente sabe que existem várias e várias oportunidades para todo aquele que comete crime e outros benefícios. Ainda quando a pessoa chega a ser condenada, ainda tem outros benefícios. Então, no caso desse processo em si, a gente conseguiu a medida protetiva para a vereadora. Essa medida protetiva ainda está em vigor, né? Só que no processo foi concedido, pelo Ministério Público, foi concedida a suspensão condicional do processo. Então, por ele... O que isso significa? Isso significa que o processo ele está suspenso por 2 anos e que o vereador ele tem que cumprir alguns requisitos, né, colocados lá pelo MP e pelo juiz. E se nesses 2 anos ele cumprir tudinho direitinho, o processo ele é arquivado sem julgamento do mérito, né? Então não vai ser julgado se ele foi culpado ou não. Se ele descumprir as medidas, o processo volta a correr, né, nesses 2 anos e ele pode ser julgado, né? Mas até o presente momento ainda não houve o julgamento em si. Foi homologado pelo juiz a concessão dessa suspensão condicional. E como é que funciona isso, né? O promotor, ele, né, conduz a investigação e conduz o processo criminal. Ele fez a proposta, a lei possibilita isso, ele fez a proposta. E o vereador Gilvan, ele aceitou a proposta. Então, por 2 anos, aí o processo está suspenso. É assim como está hoje. Então, agora, Pedro, me diga uma coisa. Você sentiu, em algum momento, durante esse teu trabalho junto à vereadora, que as instituições, no que se refere a esse tipo de crime, estão entendendo a gravidade dessa situação, deram respostas no tempo correto, ou você sentiu ali algum problema? Olha, na realidade, o problema que eu vejo, né, enquanto advogado, enquanto jurista, é na legislação em si, né? Ela dá muitas oportunidades para o agressor. Então, tirando o caso da vereadora, mas tantos outros casos em que as mulheres desistem até de ir na delegacia, perdem a confiança porque elas vão uma vez, vão 2, vão 3 e até que o agressor seja efetivamente punido, ou seja preso, né, ele tem que ser denunciado 3, 4 vezes, né, tem que ser processado várias vezes, porque sim, além da suspensão condicional do processo, tem a transação penal, tem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, até que efetivamente ele venha, de fato, a ser punido, são muitas ocasiões.
Não, o feminicídio, quando ele acontece, ele é o ápice de um longo processo. De um longo né? processo, de com certeza. vários problemas iguais a esse. Você acha que o fato de ter sido com uma vereadora atuante, isso, de certa maneira, fez com que as coisas andassem... Eu acredito que a repercussão que o caso teve certamente ajudou, mas não querendo puxar a sardinha de ninguém, né, nem falar mal injustamente, mas no Bujari os processos costumam ser bem céleres, né? Então eu não só com esse processo da vereadora, mas tantos outros, eu tenho uma experiência de processos céleres lá no Bujari. Mas, de fato, houve um impulsionamento maior em razão da repercussão que o caso teve. Mas a gente tem que pensar justamente nos tantos casos que são anônimos por aí, né? Sem dúvida. O que choca no caso do Bujari foi a agressividade com que a coisa aconteceu e da forma ali para todo mundo ver, numa casa de leis, né? Como que você pode esperar numa casa de leis alguém descumprindo a lei tão descaradamente? Exatamente. E o que a gente vê, tá, como o doutor Pedro está falando, essa insegurança faz com que os agressores se sintam muito à vontade. Tanto é que agora foi noticiado, isso aí não sou eu que estou dizendo, foi noticiado que semana passada ele se envolveu em outra confusão dentro da Câmara novamente. Inclusive, me parece que já está sendo cuidado pela Comissão de Ética também, porque ele se sente à vontade de continuar fazendo esse tipo de agressão dentro do poder. E o nosso poder tem que ser respeitado, não é para isso que existe a Câmara de Bujari, né? Bom, o que você, pegando o gancho no que o Pedro falou, a partir do teu caso, em que ele foi pedagógico, inclusive para o teu mandato? Sim, olha, muitas mulheres estão se espelhando. Eu recebi ligações de muitas vereadoras de município que passam por essa situação anonimamente, elas não querem falar. E agora elas parecem que deram um grito, tanto o resultado, que foi um resultado bom, eu estou sob medida protetiva. O doutor Bruno, que é o delegado lá de Bujari, ele tem um trabalho muito eficiente com relação ao combate de violência contra as mulheres. E ele, em tempo recorde, fechou o inquérito, pedindo inclusive o uso de tornozeleira para ele, medida protetiva, afastamento. Mas aí foi para a Justiça e a Justiça dá um outro entendimento. Mas o principal, a decisão final, é justamente da Câmara de Vereadores, porque foi uma quebra de decoro. E a Câmara de Vereadores certamente vai aplicar uma punição. Então, assim, o passo a passo para que até as pessoas consigam entender esse fechamento, está fechando com a Comissão de Ética, né? A relatora vai fazer o parecer e aí vai para a plenária. A votação é em plenária. É em votação a maioria absoluta e voto secreto. Isso vai ser avisado, publicado. Voto secreto? É voto secreto. Você não acha arriscado, não? É porque isso é o que diz a lei orgânica. Ao meu ver, teria que ser voto aberto, mas é voto secreto. E para ficar bem claro, assim, bem didático, lá nós somos em 9 vereadores. 9 vereadores. Ele não vota, né? Nós temos, para ele ser punido, teria que ter 5 votos, né? São 5 votos. Então, essa sessão vai acontecer. Quando que vai ser, vereador? Nós ainda não temos a data certa, porque nós estamos no aguardo da entrega do relatório da relatora. Quando a relatora entregar... isso, porque é importante até nós aqui de Rio Branco acompanharmos exatamente. Isso, para que a Câmara de Vereadores do Bujari perceba que a imprensa está vigilante em relação a esse episódio. Exatamente. Que seria muito intrigante. Aí seria intrigante. Tem que avisar. Você, sob medida protetiva, houve essa repercussão. E aí, do ponto de vista político, a Câmara de Vereadores do Bujari tem um entendimento de passar a mão na cabeça de um colega que faltou com decoro para dizer o mínimo. Não, aí vai ser interessante. É importante, tá, essa divulgação. Por isso, assim, o meu mandato, eu dou muita publicidade ao meu mandato. Os eleitores, a população precisa saber o que acontece. Não só com esse caso. Precisa saber sobre todas as nossas ações, todos os nossos projetos, as ações da Prefeitura. E eu tenho usado a minha rede social e usado a imprensa, que inclusive gostaria de agradecer muito o trabalho sério que a imprensa desenvolve, porque tem um papel fundamental de levar a informação às pessoas.
Eu tenho feito isso, eu tenho informado a população, por isso que eu fiz questão de dizer isso. Já está quase em fase final e a população precisa ser informada o dia que vai ser essa votação. Nós vamos fazer um intervalo agora, vamos continuar a conversa com a vereadora e com o advogado Pedro aqui no Gazeta Entrevista. Fique aí, logo após o intervalo nós vamos estar de volta.